Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast BM Júris. E hoje é um tema bastante polêmico, né? Mas que precisa ser discutido sem medo. O uso da Lei Maria da Penha nos processos de divórcio e separação. É uma lei que nasceu para proteger as mulheres em violência doméstica, mas que em muitos casos tem sido distorcida e utilizada como arma para poder obter vantagem na guarda de filhos, patrimônio, e que causa indignação porque gera prejuízos, na verdade, dos fatos e prejudica também bastante aí o homem e o pai de família. E hoje, para enriquecer os debates, nós temos dois convidados especiais que são associados do nosso escritório, né? O Dr. Vicente César e o Dr. Mainarro, né? O Dr. Vicente César que foi das Forças Armadas, foi da Marinha, foi delegado, hoje está como delegado aposentado e hoje é um advogado criminalista de renome. E o Dr. Mainarro, que já está aí há quase 20 anos na advocacia familiarista, então certeza que já viu muita coisa aí ao longo de todos esses anos, e eu acredito que nós vamos ter um debate muito rico em detalhes e em situações, e esse paralelo aí que é o que vem acontecendo na sociedade atual, a Lei Maria da Penha como um instrumento para beneficiar, às vezes, um patrimônio, uma guarda, e automaticamente dando prejuízo na outra parte. Doutor Vicente, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Danley, doutor Vitor, doutor Mainarro. É um prazer poder participar desse podcast, desse bate-papo aí. Parabenizar vocês aí pela iniciativa, né, de trazer um assunto que muitas vezes ele é polêmico, porque se ele não for debatido com muita cautela, sim, é interpretado muitas vezes por pessoas que não defendem a justiça, e sim pautas ideológicas. Justamente. E aí começam a criticar e falar, então você é a favor. Aí totalmente o contrário. Não, na verdade a Lei Maria da Penha ela não veio. Ela veio realmente para dar proteção a quem precisava. Só que ao longo dos anos, o desvirtuamento da aplicação dessa lei, em muitas situações, nós temos que entender também que nós estamos na América Latina, mais especificamente no Brasil, né? E o Brasil não é para amadores. Justamente. Então, o desvirtuamento é que nós estamos debatendo, e não criticando a lei em si. A lei, ela veio para dar proteção realmente. E precisa, né? A mulher precisa de proteção. Mas aquelas que realmente precisam, justamente, que realmente estão numa situação de vulnerabilidade, passando por situações complexas. Doutor Mainarro, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Danley. Bom, primeiramente, agradecer o convite de poder estar aqui presente com, né, todas essas referências aqui da advocacia. E, né, me apresentar, sou advogado, especialista em direito de família e sucessões, né, e já atuando há bastante tempo no mercado, posso, de fato, dizer que, né, infelizmente, ultimamente, e vem crescendo esse uso desvirtuado, né, do uso da Lei Maria da Penha, que é justamente com o intuito, quando você vê essa desvirtualização aí, seria justamente com o intuito, é uma estratégia de guerra que eles utilizam, geralmente andam utilizando, né, em vez de uma solução justa. Então, bom, é isso, vamos lá, vamos começar esse debate enriquecedor aí. Sim, tá, com certeza. Então, vamos começar pelo doutor Mainarro, né? Doutor, a gente queria saber, assim, mais ou menos, quais são as consequências para um pai que é acusado injustamente quando a medida protetiva cai de surpresa ali para ele. O que seria o mais difícil ali? O que seria, de fato, as consequências práticas? Olha, inicialmente, ele já, em relação... Peraí, desculpa. Você falou em relação do pai, em relação à agressão com a esposa ou com os filhos? Em relação à esposa. Em relação à esposa. Ele já perde a guarda inicialmente, já perde a guarda, né? E muitas vezes já o afastamento do lar. Esse aí já são as medidas geralmente de imediato, né? Imediato, exatamente. Tá? E às vezes isso pode atrapalhar em relação
a um trajeto casa-trabalho, porque tem situações em que as cidades são pequenas, existem bairros em que são comuns, a pessoa ela mora ali no local, tem um afastamento do lar, mas o agressor, ou em tese, o suposto agressor, acaba ficando próximo ali onde é a residência da pessoa, ou até mesmo do trabalho, né? Então, quando vem uma medida protetiva que estabelece uma distância, às vezes isso atrapalha no trajeto trabalho dele, né? Existe alguma coisa que possa tentar ajudar em relação a essa medida, principalmente quando ela é tida de forma injusta? Então, geralmente, cidades pequenas, existe esse entrave aí, mas geralmente também, levando em consideração a população, o juiz ele determina que essa distância não seja tão, digamos assim, tão grande para que possa atrapalhar esse ir e vir. Mas toda lei, toda aplicação de lei, quando ela não usa o bom senso das partes, quando se não utiliza o bom senso das partes, vai ocorrer percalço, sempre vai ocorrer percalço. Então, é difícil. Ainda mais quando a pessoa que requereu a medida protetiva, ela está ali querendo, na verdade, com um intuito de vingança e tudo mais, não há distância que vai impedir ela, às vezes, de fazer uma nova denúncia, correr. Às vezes, eu já vi muitos casos de pessoas que vão atrás para depois denunciar, falar que está perto, sabe que está num local e vai naquele local, sabe que vai estar naquele evento e vai naquele local para justamente fazer essa denúncia. E isso é exatamente o fato que a gente está discutindo aqui hoje, né? Uhum. Que é utilizar como um meio de prejudicar a pessoa, né? Vingança, né? Vingança. Então, quando ela desloca ali até aquele mesmo local onde eles sabidamente o agressor, ou em tese o suposto agressor está, só para prejudicar, acaba utilizando de forma indevida. Como é que o senhor vê, doutor Vicente, esse tipo de atitude da mulher? Olha só, a gente tem que entender o seguinte, muitas vezes a mulher, né, como o doutor disse ali, ela faz com o intuito já de vingança ou já prevendo alguma coisa lá na frente relacionada a benefícios por ocasião do divórcio ou da separação ali da sociedade conjugal, né? Então, o que acontece? Essa medida, muitas vezes a mulher se dirige à delegacia e alega que sofreu algum tipo de abuso, não necessariamente tenha sofrido alguma agressão física, mas ali uma agressão psicológica ou uma ameaça, alguma coisa. Com base nisso, ela já pede a medida protetiva e vai sair, né? Até porque muitas vezes as medidas protetivas elas saem, é chamado inaudita altera par, ou seja, sem ser ouvida a outra parte. Juiz nenhum tem coragem de indeferir, porque fica com medo de dar problema. E nesse aspecto, o juiz também tem aquela cota ministerial e aquela cota judicial que eles também... Então, em cima disso, eles estão mostrando o trabalho, a gente não pode ser hipócrita de não analisar isso. E a vida do cara ali se torna um caos, né? Nossa, na verdade, a situação ocorre uma inversão. Ele passa a ser uma pessoa, a pessoa vulnerável ali do relacionamento. Primeiro que se ele estiver respondendo por uma situação de violência doméstica, ele fica estigmatizado, tem a pecha que recai sobre ele, tem o efeito cascata que vai recair sobre o contato dele com os filhos, porque foi em 2019 que teve essa mudança, já influencia na guarda compartilhada. E muitas vezes, na residência que ele mora, a residência é dele, e aqui eu não estou dizendo aquela pessoa que é casada há muito tempo e
e aí desfez o casamento e cada um vai ficar com... Estou falando daquela situação em que a residência é dele, ele foi morar ali há pouco tempo, a mulher não teria esse direito e ela usa essa estratagema, aí muitas vezes orientado por advogados, né, para que ele tenha que sair da residência, não tem mais contato com seus filhos, fica estigmatizado no trabalho também. Se porventura for preso, ele já chega na prisão muitas vezes com fama de agressor. Tem que ficar separado, né? No presídio a gente sabe que então, tem que ficar separado. Ou então ele começa a ter que já pagar pensão, e por ter problema com a guarda compartilhada, e a mulher não quer a guarda compartilhada justamente porque influencia também na pensão, porque quem tem a guarda compartilhada vai pagar um valor de pensão. Quem não tem que pagar um valor mais integral. Então, tudo isso ele passa a ser a pessoa vulnerável, e até para fazer uma defesa tem que ser um advogado assim, muito especializado, porque ocorre aquela criminalização do advogado criminalista. Com certeza. Do próprio advogado. E falando assim em advogado especializado, muito se falou aqui do Dr. Vicente, Dr. Mainar, com bastante crédito, mas a gente não pode deixar de enaltecer o nosso Dr. Victor Diego, que é criminalista, para quem não sabe, pós-graduado em Direito Criminal, e ele atua com muita excelência na área criminal, que é o que a gente está falando aqui hoje, né, que envolve a incidência aí de 2 direitos, que é o direito criminal e o direito de família, né? Dr. Victor Diego, eu queria saber o seguinte, é impossível reverter uma medida protetiva injusta? A verdade é que hoje, no nosso Poder Judiciário, há uma tendência a valorar quase que 100% o pedido da vítima. No sentido de que o pedido da vítima é algo subjetivo, né? É ela que está se sentindo ameaçada, é ela que está se sentindo que pode haver alguma consequência pior. Então, o judiciário tem uma tendência hoje a não revogar essas medidas protetivas. Ele tem essa tendência. Mas o que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, às vezes essas medidas protetivas não está se tratando especificamente só da mulher, da ex. Porque quando a ex vai numa delegacia orientada por um advogado para usar da própria Lei Maria da Penha para resolver uma questão que eu entendo que é mais do direito civil, do direito de família, mas quer usar desse mecanismo para ter um benefício na partilha e na relação da guarda também, ela pede as medidas protetivas para toda a família, e isso inclui os próprios filhos. E aí é que é o X da questão. Pode haver a revogação dessas medidas protetivas em relação aos filhos, enquanto a mãe, até hoje eu nunca presenciei nenhuma revogação de medidas protetivas em relação à ex. Mas em relação aos filhos, aí entra um trabalho bem feito do advogado. Aqui é um conjunto de advogados, tanto o advogado criminalista como o advogado familiarista. Né? Nesse sentido, sim, pode haver, porque depois que se passa ali pelos psicólogos, pela junta ali que vai fazer essa análise em relação aos filhos, pode sim haver a revogação dessas medidas protetivas em relação aos filhos e a regulamentação também das visitações ali, do convívio do pai com os filhos, mas não é algo tão simples. Não é algo tão simples. Precisa, sim, de um advogado especialista estar ali trabalhando de forma eficiente para conseguir essa revogação em relação aos filhos. Lembrando, mais uma vez, em relação à mulher, eu nunca vi. É bem complicado, né? E, doutor Barnard, como que a guarda dos filhos acaba sendo usada como moeda de troca nesse tipo de litígio? Olha, doutor Danley, infelizmente isso é muito comum, tá? É muito comum. A mãe, ela consegue essa medida protetiva, ela afasta o pai e já perde a guarda no lateral, certo? Então, muitas vezes isso já acontece sem nem mesmo ter acontecido uma avaliação psicológica, um estudo social de caso ali, certo? Então, o pai, ele já afasta e aí ele fica depois tendo que ficar visitando os filhos, né? Então,
até conseguir reverter essa situação, demora bastante. É uma sensação de vulnerabilidade, né? Muito vulnerável. Porque, às vezes, ele pode até não ser, em tese, um bom marido, né? Sim. Mas ele é um bom pai e Exato. acaba atingindo ali a relação familiar dele com os filhos, né? Exatamente. E é onde pega bastante com os advogados, porque o pai, o genitor, ele não entende direito a situação. Então liga ali para o advogado, acha que é uma injustiça enorme, né? E acaba achando que existe uma questão desigual. De fato, a lei trouxe, a Lei Maria da Penha trouxe a questão de tratar os desiguais na forma da sua desigualdade, mas como a gente está tratando de questões mais desvirtuadas, a gente precisa ter esse bom senso de dialogar ali, né, com o genitor para ver o que poderia ser, até indicar um terceiro para poder intermediar, né, ali entre eles, esse né? diálogo, Justamente. buscar a criança, Exatamente. né, até para evitar que essa medida protetiva seja usada contra ele. Exatamente. Essa, em tese, seria uma das questões para poder ser abordadas. É onde caminha para a alienação parental. É né? verdade, É né? onde caminha para a alienação parental. E é muito importante esse ponto, doutor, que Vossa Excelência colocou, porque às vezes o relacionamento do casal ali chegou ao fim, não dá mais certo, cada um quer seguir o seu caminho, cada um tem uma visão de vida, não dá mais certo. O cara se tornou um ruim marido, e tem que acabar mesmo, em alguns casos tem que acabar, mas ele é um bom pai. Uhum. Só porque quando faz essa rescisão aí desse relacionamento, algumas, eu não vou generalizar porque são algumas mesmo, elas incorporam o sentimento da vingança. E aí elas querem se vingar de tudo aquilo que elas acham que viveu de ruim no relacionamento e quer prejudicar o pai em relação à convivência com os filhos. Ela quer prejudicar. Hoje nós estamos na era da tecnologia e nós temos algumas situações que o cara tá com as medidas protetivas, ele não pode se aproximar do lar. Mas nós temos o WhatsApp. E nós temos vivenciado alguns processos em que a mulher proíbe o contato do pai com os filhos através do WhatsApp. Uhum. Pra gente perceber que é uma questão de vingança, né? Poderia estar tendo contato com os filhos através do WhatsApp, até passar pelos exames, pela junta de psicólogos, né? Mas não, a mãe não vai ter contato e pronto. Então, é um aspecto muito delicado, né? Delicadíssimo. E assim, tem essa situação, eu falo muito, às vezes atendendo clientes, né? O que acontece? Eu falo muito, seja o pai ou seja a mãe, eu falo, olha, não deu certo, marido, mulher, não é sangue, não é nada, mas vai ter o filho sempre ali, ó. Então vocês têm que ter um bom senso de ter uma boa relação em prol dessa criança. Então sempre é em prol dessa criança. E eu falo muito que o colega advogado, ele tem que ter o bom senso e a delicadeza de perceber essa situação e orientar nesse sentido, não só pensando em ganhar aquela ação ali, Então, se todos nós fizéssemos isso, talvez nós tivéssemos a aplicação mais justa da lei. Com certeza, né? Na verdade, aqui, o que as pessoas não entendem, o que acaba reverberando aí para toda a família, é o seguinte: o direito, por exemplo, de ter contato, o direito de ter visita, não é um direito do pai. É um direito da criança. Exatamente. Ou do adolescente. Justamente. Que está justamente naquele momento de formação. Perfeito. E precisa da figura paterna ali. É óbvio que a figura paterna é importante e vai impactar em toda a vida. E por conta, muitas vezes, de uma vingança ou de uma situação pessoal, é tolhido tanto do pai quanto da criança esse contato, e com certeza, vai dar problema lá na frente. Vai ser uma criança problemática, que vai ter algumas situações pendentes que mais para frente vai precisar de um acompanhamento, alguma coisa. Sim, com certeza. Acaba que o ECA fica deixado de lado, né? Onde tem o princípio do melhor interesse da criança, né? Justamente. Então, doutor Maynard, como é que a gente poderia fazer para
evitar esse tipo de problema, ou às vezes ver uma alternativa em relação a esse pai que fica tolhido ali de ver o seu filho. Ele tem que abrir um boletim de ocorrência. Muito se fala sobre essa dúvida, né? Assim, vamos abrir um boletim de ocorrência, mas que às vezes parece não funcionar, ou deveria ser no processo mesmo, para abrir um procedimento, um processo judicial, tem que abrir um processo judicial, tem que fazer um boletim de ocorrência. O que tem que ser feito? Tem que alegar alienação parental nesse caso. Se ele está sendo impedido, está sendo tolhido de ter convivência com o próprio filho, ele tem que alegar essa alienação parental. E isso é judicial? É judicial, tem que fazer. E aí vai ser feito um estudo social, né? Vai ser ouvida a outra parte, então vai tentar entender a que ponto está chegando essa alienação, se realmente, de fato, existe ou não, tá? Aí varia muito, né? Depende muito da idade da criança, porque às vezes, por exemplo, né, do infante aí, às vezes não tem casos que a mãe pega e põe debaixo do braço ali, não deixa ter contato nem mesmo com os parentes, com os avós paternos, né? Isso eu tô falando quando a guarda fica com a mãe, né? E aí acontece essa situação. Então, acontece bastante, mas tem que brigar, tem que alegar e tem que tentar identificar esses traços aí de alienação parental. Doutor Vicente, nessas situações aí das medidas protetivas, né? A gente tem alguns casos práticos em que geralmente as medidas protetivas elas duram 120 dias e aí vai renovando, né? Vai renovando, que se a mulher quiser que renove. Mas cadê o princípio da presunção de inocência? Ou isso aí não cabe na questão de medida protetiva? Porque às vezes fica aquela medida ad eterno, né? Aí o caboclo fica preocupado com essa situação. Sim. A medida protetiva, na verdade, ela não tem prazo fixo. Não tem prazo fixo. Enquanto existia a mulher se sentir ainda em risco, ela vai perdurar. É aquela situação da cláusula rebus sic stantibus, né? Enquanto não mudar a situação fática ali, ela vai perdurar. Então, assim, é muito complicado reverter e tirar dessa medida protetiva. Eu já vi casos em que a pessoa estava morando em outra cidade, e quando eu falo outra cidade, não é aquela cidade uma pertinho da outra, não. Já estava morando em outra cidade bem distante, já havia constituído uma outra união estável, tudo estava vivendo, e não conseguia tirar a medida protetiva. E até era indagado, mas por que você quer tirar? Né? Porque ninguém quer ficar com a medida protetiva em cima. Não existia nem a possibilidade de chegar perto dessa mulher novamente, mas não conseguia reverter. Porque parece ser injusto, né? Quando você falou da presunção de inocência, a presunção de inocência é um princípio constitucional. Só que, muitas vezes, na ponderação de alguns princípios, né, eles acabam sendo sopesados de uma maneira equivocada, principalmente, como eu já falei aqui, por pautas ideológicas. Então, assim, a mulher tem direito à proteção, também está na Constituição, é um direito fundamental e tudo, mas o simples fato dela alegar, e aí entra uma outra coisa que criaram e que isso não existe, não é desta forma como criaram. A palavra da mulher basta, a palavra da vítima basta porque nesses casos é um crime que... Não, nunca foi falado isso pela jurisprudência dos nossos tribunais superiores. O que fala é o seguinte: a palavra tem uma relevância maior, que deve ser analisada, deve ser coesa, deve ser firme e deve existir outros elementos de corroboração, elementos externos de corroboração. Uhum. Isso não significa que a mulher, pelo simples fato dela ter falado, é uma verdade inquestionável, não. Mas tem ocorrido assim, principalmente... Na verdade, quando se trata de Lei Maria da Penha, mais específico de medidas protetivas, é assim que tem ocorrido. Em alguns momentos você consegue reverter, mas lá nos tribunais superiores, no juiz de piso,
E aqui no juiz No TJ. tribunal, nos tribunais de justiça, eu não estou falando só daqui do estado, eu estou falando do Brasil É inteiro. algo geral, né? É muito difícil. Essa questão dos 90 dias, doutor Darley, que você mencionou, na verdade, é um costume que os juízes aqui do nosso estado têm adotado, de às vezes aplicar uma reavaliação com a própria vítima a cada 90 ou até 6 meses. Eu já vi algumas decisões em alguns processos criminais que eu atuo, que quando o juiz defere as medidas protetivas, ele já coloca na decisão dele que é para ser reavaliado ou perguntado para a própria vítima se ela tem interesse em seguir com essas medidas protetivas. Caso não haja manifestação, acho que a gente já até atuou num processo assim juntos, Sim. a medida ela é revogada automaticamente. Já fica decidido assim, entendeu? Mas, como o doutor Vicente bem falou, não existe uma previsão legal em lei de tempo de medidas protetivas. Pode sim ficar ad eterno. Se o juiz não coloca na decisão, pode ficar ad eterno. Bom, tem esse caso também de não colocar uma data, um prazo? Tem. Porque eu já vi vários de prazos distintos, né? E já vi casos também em que a própria justiça procura a vítima para saber se ela quer renovar. Em alguns outros casos só dá o prazo e depois que venceu, pronto. Quando o juiz está com muita pressa, ele só defere as medidas protetivas e pronto. Ele não coloca na decisão dele que a cada 90 dias é para ser reavaliado, a cada 6 meses. Ele só defere as medidas protetivas e pronto. Só isso. Aí isso fica de eterno. É complicado, né? É uma situação bastante delicada. Mas, doutor Mainarro, você já viu casos em que, mesmo após a comprovação de uma falsidade ali, de uma falsa denúncia, o homem, o pai de família, ele continuou carregando as consequências dessa situação? Olha, sim, infelizmente sim, tá? Bom, nós temos agora, inclusive, temos um caso aí prático em que aconteceu essa denúncia, né, de maus tratos, justamente dentro da ação de divórcio. Não foi feito nem antes, não foi feita a denúncia antes, foi feito dentro. Entrou com a ação de divórcio e entrou. Então, meio que já se denota aí a utilização para fins de divórcio, para fins de afastamento, né? Bom, aconteceu isso, veio acontecer. E depois que foi feito o estudo social com a criança, com os genitores, tudo, nada se identificou em relação a isso. Só que a guarda provisória, né, estava com a mãe. Foi passado de início já, liminarmente, para a mãe, sem ouvir o pai, sem ouvir ninguém. Né? Então isso ainda perdurou. Por quê? Porque o divórcio está correndo, embora o estudo social não identificou nada, a mãe também, a própria mãe, depois no estudo social, né, ela simplesmente... Confessa que não tem, né? Exatamente. Ela não corroborou com a denúncia dela ali. Então não teve isso, de fato não teve. E a guarda está de fato só com a mãe. O pai tem a maior dificuldade de ter contato com a filha, né? E está agora a ação, o divórcio já saiu, porém estão agora em litígio em relação aos alimentos e em relação à guarda. E aí estamos aí aguardando o findar, o parecer do Ministério Público para depois vir uma sentença. Haja visto que não teve acordo com a mãe, não teve acordo, né? Então quer dizer que assim, o homem... ele fica mais vulnerável a perder os filhos e o patrimônio por conta de uma simples narrativa, não é mesmo? Muito mais, sempre ficou. E assim, quando tem uma denúncia que é considerada falsa, doutor Vicente, o que o acusado injustamente pode fazer ali para poder tentar, de certa forma, reverter algum tipo de prejuízo? Tá, olha só, na verdade... legalmente falando, se ficar demonstrado, e às vezes essa demonstração não é fácil, mas eu já vi casos em que ficou nitidamente demonstrado que a pessoa foi acusada falsamente e quem acusou tinha ciência, existe o crime de falso testemunho, ou denunciação. Denunciação caluniosa, desculpa, denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Ocorre que tem sido um entendimento, tanto por parte da jurisprudência e também do Ministério Público, que ao fazer a análise, fala assim, não,
é porque, como a mulher está numa situação de vulnerabilidade, isso aí caracterizou um mero aborrecimento, não caracteriza o crime de falso testemunho. Então, assim, eu não me recordo de ter visto nenhuma mulher ter sido processada, mesmo sendo provado lá na frente, pela denunciação caluniosa. Eu não me recordo. Nem dano moral também tá dando. Com né? relação ao dano moral, pode ser, porque lá tem eu vou entrar até na seara aí do doutor, né, mas tem o artigo 186 e o 187. O 187 é quando você pratica o abuso do direito, porque tão repugnante quanto não respeitar um direito é aquele que tem um direito e abusa do direito. Também é um ato ilícito que pode causar prejuízo. Mas aí você vai entrar contra aquela mulher que fez tudo aquilo ali para ter algum benefício patrimonial. Porque a gente até fala, mas por que teria benefício patrimonial? O que tem a ver? Tem muito a ver. Porque existem formas de separação, né? de divórcio. Tem o consensual, quando não existe filhos menores, não é isso, doutor? Exatamente. Existe a forma ordinária e existe aquele atalho que tem utilizado para alegar, olha, eu fui vítima da Maria da Penha. Uhum. Então eu vou pedir esse divórcio também aqui na vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar, porque a lei mudou em 2019, se não me engano, é a lei 13984, 13894, agora não tá vendo. Então, tem esse pulo do gato aí. Foi até o que aconteceu, por exemplo, com a Ana Hickman. Estou falando aqui porque é de conhecimento público, né? E aí lá o judiciário falou, opa, peraí, vulnerável você não está não. Porque... E não concedeu, né? Para ela não foi concedido. Então, justamente por isso, começa a adiantar já alimentos provisionais, alimentos provisórios. Aliás, eu nunca soube a diferença entre alimentos provisionais e alimentos provisórios, né? Eu falo aqui porque eu já coloco os dois na lei, né? Então, acaba tendo impacto. E o cara se sentindo coagido ali, né? Sob ele uma espada ali. Ó, tem uma ação contra você. Que é óbvio que ele vai ficar mais suscetível a acordos vantajosos para outra parte, né? Exatamente. Tem uma questão bastante importante que eu estava vendo ultimamente, né? Tem um entendimento jurisprudencial não tão recente em que vai de encontro justamente a esse prejudicando a questão patrimonial, que é quando a mulher ela tem a medida protetiva deferida para afastamento daquele relacionamento, daquele genitor, né, ou o companheiro dela, mesmo a casa sendo dele ou dos dois, né, aquele afastamento não gera no direito civil a locação, né, o direito sobre usufruto, né, de locação. Então, durante todo aquele período em que ela ficar no imóvel, morando, né, exercendo seu direito de moradia, lá na frente, o homem não pode solicitar o direito de usufruto daquele imóvel, da metade, né, do que seria, e seria feita a avaliação, e aí descobriria qual seria o valor de locação, de aluguel, e aí a metade seria dele, né? Então, esse período em que está sob vigência de medida protetiva, do afastamento do lar, a mulher ela não é obrigada a fazer o pagamento desse período, né? E isso dá para ver que é uma questão comprovada de prejuízo financeiro ali para o homem, e em casos que a gente está falando sobre o uso desvirtuado dessa situação, né? Não é mesmo, doutor Marnar? Principalmente quando o imóvel é apenas do marido, né? Do esposo, ali, do homem, no caso, né? Diferentemente da ação de divórcio, quando um sai e o que fica naquele imóvel que vai ser partilhado, né? Tem que ser ali indenizada a parte que ficou no imóvel. Vai indenizar pagando, né, o que se avaliar de aluguel, né? Diferentemente
Diferentemente disso, acontece na Lei Maria da Penha. Por quê? Justamente pela vulnerabilidade da mulher. Porque se entende que ela está em situação que seja de violência psíquica, violência física, né? Ela está fragilizada. Então, em razão disso, a lei entende que ela não deve, de fato, pagar esse aluguel aí, essa indenização para o proprietário. Perfeito, muito, muito bem colocado, né? Então, essa situação, quando a verdade demora anos aí para aparecer, né? Então, a gente não consegue nenhum mecanismo que faça devolver aquele tempo perdido. Não é mesmo, doutor Vicente? O senhor estava falando aí que não seria possível essa questão do dano moral, mais ou menos, né? E a questão criminal, a maioria do entendimento é que isso não vai poder ser futuramente discutido com ter uma falsa denúncia, não é mesmo? Na verdade, esse prejuízo aí é só a ponta do iceberg, né? É porque não existe a menor possibilidade da mulher ter que ressarcir o tempo que ela ficou. Isso aí está fora de cogitação, né? A não ser que demonstre que ela tinha condições financeiras e escondeu dinheiro, alguma coisa assim. Fora isso, você não vai conseguir. Mas antigamente, há um tempo atrás, vou dar o exemplo aqui também do Fábio Júnior, né? O Fábio Júnior, lá no 25º casamento dele, lá, ele casou fez uma festa maravilhosa e tal, e foi morar na mansão dele, acho que com um mês e meio, eles chegaram à conclusão que ela queria separar. E aí ele teve que sair da casa dele, que ele morava na mansão que ele... Aí perdeu a casa? Não perdeu, mas durante aquele tempo ele vai ficar fora e ela vai ficar morando, porque ela já alegou um relacionamento abusivo, um relacionamento abusivo e tal. E aí os homens estavam percebendo. Muitas vezes, às vezes o cara já foi casado, e aí ele tem a casa dele e tudo, aí ele arruma uma namorada e tal, e começa a ter um relacionamento mais sério, e assim que ela vai morar na residência, por um acaso ocorre um relacionamento abusivo, alguma denúncia, ele tem que sair da casa. E aí o que eles estavam fazendo? Opa, peraí. Então, se eu tenho uma casa, eu alugo essa casa para alguém, né? E vou para uma outra casa. Eu ia dar esse conselho, né? Vou para uma outra casa mais simples. Alugo um apartamento com ela, contrato o nome dos dois. Vou para uma outra casa mais simples, vou morar com ela ali para ver, né? Um estágio probatório ali, período de prova, né? Amadurecer o relacionamento, tem que amadurecer. E aí, foi em 2023, a lei mudou novamente, falando assim, mas se isso acontecer, você sai da casa, mas você vai continuar pagando aluguel. Isso está na lei, tá? Então, assim, só para você entender que não existe a menor possibilidade de, se a mulher ficar numa residência, depois ela ressarcir isso aí. Olha, para você ver o tanto de consequência, né, que recai. Existe já um projeto agora, acho que já está no Senado aí, de um benefício, né, para ser pago para vítima de violência doméstica, né? Não sei se seria para casos, ainda não cheguei a ver esse projeto inteiramente, mas não sei se seria para eu vi falar desse projeto mesmo. De vincular ao INSS, afastamento também, teria que gerar um afastamento do serviço, alguma coisa nesse sentido aí. Mas tem já esse projeto em tramitação aí. Às vezes, nesse sentido, talvez mudaria essa questão da moradia. Será que não? Às vezes da indenização da moradia? Não sei, né? O bem Brasil difícil. não é para amadores, né? Se esse projeto vingar aí, vai... É bem difícil, porque benefício, né, só para... Vai dar uma triplicada, quer ter mais, né? Nos casos. Essa questão de presunção de inocência, quando se fala de Lei Maria da Penha, é muito complicado. Isso sempre atrapalhou um pouco a minha mente, porque a vida inteira a gente estudou no penal, no processo penal, né? Que tem que obedecer o devido processo legal. A pessoa é presumida inocente até que haja uma condenação com trânsito julgado. E nada disso serve na Lei Maria da Penha. Nada disso serve. Né? É uma questão muito subjetiva da mulher, né? E outra coisa, quem vai numa delegacia especializada em atendimento da mulher sabe
que a mulher entra ali, ela faz o registro, o que ela coloca ali é uma verdade absoluta para todos aqueles agentes, escrivães e a delegada também. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vai fazer o registro, vai atrás do cara, já vai com os 2 pés mesmo, para acertar os 2 pés no peito, e até que esse suposto autor prove posteriormente, isso depois de, nós estamos falando aqui de, vai responder o processo, às vezes as pessoas acham que vai ser assim, vai responder com 3 meses. A verdade é que é 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós temos processos juntos que já tem aí 2, 3 anos, nesse sentido que nós estamos conversando aqui, com o uso da Lei Maria da Penha para resolver uma questão de divórcio e de guarda de filhos, usando a Lei Maria da Penha, já tem uns 3 anos. Exatamente. Então, assim, essa presunção de inocência não existe na Lei Maria da Penha. É, na verdade, uma lei que veio para proteger a mulher e ela precisa desistir, né? Ela tem que ter esse lado protetivo em relação à mulher, precisa mesmo. Porém, eu acho que deveria ter a ponderação, deveríamos criar o mecanismo de ponderação, estruturar melhor essa questão desse comportamento, principalmente das delegadas especialistas, né, nessa situação, de tentar analisar melhor a situação, ver se há uma verdade ali no que está sendo falado, porque tem muitas mulheres que realmente usam a Lei Maria da Penha para prejudicar o seu ex-companheiro. Essa é a verdade. Tem casos que elas até se batem, né? Justamente. E aí acaba complicando mais ainda porque a palavra dela tem mais importância, né? E aí, doutor Vitor, eu queria entender o seguinte. A mulher chega lá e pede medida protetiva. A medida protetiva é um processo ou vai desenrolar algum procedimento? Não. O que vai acontecer ali? Não é um processo. Inclusive, as medidas protetivas não estão atreladas a ter um processo criminal. Não está atrelada. A mulher ela pode ir na delegacia, pedir as medidas protetivas em relação a algum dano psicológico, que ela acha que está tendo um prejuízo, né, na sua psique, o juiz vai deferir. E pode ser que nessa situação não tenha nenhum crime envolvido. Ali um tipo penal previsto no Código Penal de ameaça, uma lesão corporal, não tem nada ali. Não tem nada. E não vai haver um processo criminal, mas vai existir as medidas protetivas. Entendi. E quando o Ministério Público ele entende que às vezes possa ter, ou até mesmo o delegado pode entender que possa ter algum tipo de processo, processualmente falando, aquilo ali já vira um processo ou o ofensor, né, o suposto ofensor, ele tem que ser intimado para ter um novo procedimento a ser aberto? Como é que fica? Não, aqui no nosso estado, o pedido de medidas protetivas, normalmente quem faz é a delegada, né, o juiz analisa ali de forma cautelar, prévia, sem analisar a outra parte, ou ouvir a outra parte, ele decide e aquele procedimento ali, ele é arquivado. Ele é arquivado, entendeu? Aí o processo criminal que vai desenrolar na delegacia, começando pelo... Agora eles estão usando muito a VPI, né? Falar, tudo é VPI hoje em delegacia, mas na verdade teria que ser por um inquérito policial. Quando se faz o inquérito policial e termina ele, que há elementos ali que justifica fazer ali o indiciamento desse suposto autor, isso vai para o Poder Judiciário e lá transforma-se em um processo criminal contra esse suposto autor. Mas é um outro processo, né? Não tem nada a ver com o procedimento que gerou de medidas protetivas. Nasce um outro número de processo de protocolo. Entendi. Então, tendo a medida protetiva, de toda forma, o homem ele tem que se preocupar em procurar um advogado especialista, tanto na área criminal quanto na área de família. É isso, doutor Mainar? Correto, exatamente. O que eu indico é que definam bem, né, o seu regime de casamento, tá? Tenham uma blindagem patrimonial, certo? E façam uma separação clara entre os bens pessoais e os bens particulares, já advindos anteriores dessa união, tá? Isso é importantíssimo, ainda mais nos dias de hoje. Não, perfeito. Acontece muito da mulher fazer a denúncia lá na polícia e o homem não buscar
procurar resolver a questão familiar ou a questão patrimonial, porque às vezes ele fica na expectativa de que eles ainda eles voltem ali a um relacionamento. Mas a mulher, em alguns casos, quando é nessa intenção de falsa denúncia, ela já está ali armando, preparando processos cíveis para poder, no caso cíveis de família, para poder se beneficiar. O senhor acha, então, que o homem ele tem que se ater para isso e já buscar ao direito familiar, o direito da criança, para poder tentar resolver a situação, ou ele tem que aguardar mesmo, ter essa expectativa, essa esperança que vai voltar, ou não adianta, depois que a pessoa põe a medida protetiva, não tem como mais revogar? Como é que é essa situação? Essa situação, assim, eu falo que é muito complicado, porque muitas vezes ninguém quer dar o primeiro passo, a não ser que seja aquela pessoa que já tem algo em mente ali, né? Então tem essa situação, é complicado mesmo. Mas se o homem vê que de fato pode ocorrer, vir a ocorrer essa situação, ele que deu o primeiro passo. Eu falo, quem procura primeiro, a justiça já sai na frente. Assim como eu falo para pais que às vezes estão ali divorciando, olha, já oferta alimentos. E, ao invés de esperar a mãe executar, a mãe entrar, se vocês não estão mais juntos, oferta o alimento. Já propõe a ação. Olha só, quantos pais fazem isso hoje em dia? Pouquíssimos fazem isso. Pouquíssimos. Uhum. É a minoria. Quando o juiz vê que é o pai que está ali propondo, entrando com a ação, sabendo que não tem a guarda do filho, mas está lá propondo, olha, minha capacidade é essa, né? Meu filho precisa disso, quando eles estavam juntos, a nossa vida era assim, então estou propondo aqui. Isso já chama o juiz para o lado dele. Com certeza. Né? Então, mostra boa fé, né? Mostra boa fé, exatamente. Mostra boa fé. Perfeito. Tá? Sim, doutor Vicente, cabe retratação desse tipo de questões envolvendo a Lei Maria da Penha no âmbito da delegacia ou não? Não, na verdade, a retratação não é no âmbito da delegacia. Tá falando de medida protetiva? Isso. Ela pode solicitar a revogação, ela pode solicitar, ok? Isso pode. Agora, as pessoas que estão aí, que existe contra eles uma medida protetiva, eles têm que entender que é uma situação muito delicada, é uma linha tênue, porque basta ele mandar uma mensagem inocente, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ele já descumpriu a medida protetiva. Basta um oi. Oi. Tem um caso muito engraçado, eu não vou falar aqui a cidade, né? Que existia uma medida protetiva, essa pessoa já havia saído do país, foi para os Estados Unidos, e lá ele conseguiu trabalhando, porque ele trabalhava acho que na construção civil e tal, conseguiu ficar melhor de vida, e ele mandou, depois que ele conseguiu, ele mandou lá um iPhone para a filha, um presente para o filho, e mandou dinheiro para a mulher, mandou tudo, né? E mandou uma mensagem, mandei para vocês aí e tal. E a mulher pegou tudo isso e falou, descumpre a medida protetiva aqui, ó. Já tinha já tinha mais de 2 anos. E estava em vigência ainda? O grau de periculosidade que esse homem, fazendo bem, né? Que esse homem representava. E aí, esse delegado, ele ficou numa situação que ele olhou e falou, beleza, mas eu vou ter que apreender tudo que ele mandou, porque isso aí foi produto do crime, foi, né, instrumento do crime que ele utilizou. Né? Os bens foi o que caracterizou o crime. Aí a pessoa falou, não, então... então não, né? Então não. Então deixa. Mas, assim, esse delegado foi muito criticado, viu? Com essa atitude e tal. Você vê como é que a coisa toma uma dimensão. Porque a medida protetiva é justamente para aquela mulher que está correndo perigo. Então, eu
descumpro a medida protetiva que eu estou indo atrás da mulher, por exemplo, para fazer algum mal para ela, alguma ameaça. E às vezes não é bem isso, entendeu? Mas a lei, pela letra fria da lei, descumpriu e não havia sido revogada, estava em vigor. E aí? Agora existe um entendimento, né, do STJ, então já fique ciente que você vai primeiro passar pelo juiz, ele vai te manter preso, vai passar pelo Tribunal de Justiça, ele vai te manter preso, e lá no STJ talvez você consiga, se você demonstrar que a mulher, tipo assim, te convidou, porque acontecia muito isso, né? Acontece Mas demais. né? Acontece muito, olha, não vem, não, vamos se acertar, não sei o quê, aí o cara volta, aí daqui a pouco ele tá ali uma semana, 2, aí o negócio... Discute de novo. Discute de novo, aí a mulher chama a polícia e fala, olha, tem mais, descumprir a medida protetiva. Eu ia falar exatamente isso, né? As pessoas ali, o casal, eles entram em atrito, a mulher pede as medidas protetivas, né? Depois ali não vai muito tempo, 3 dias, que normalmente é isso que acontece, depois de 3 dias eles se acertam. A maioria das vezes, principalmente quando o cara vai preso, é a mulher que vai buscar ele lá no presídio quando chega o alvará de soltura para ele. É ela que vai buscar, na maioria das vezes. E ali eles se acertam e fica, né, naquela harmonia, o love ali daquele momento, e vamos esquecer tudo isso, vamos embora, construir nossa família embora, vamos seguir. Mas tá lá a medida protetiva. E tá lá as medidas protetivas. E passa ali 3 meses, 6 meses, e no próximo feriado, que eles beberam um pouquinho, que os ânimos subir, lá vem de novo a confusão, a briga, o tapa, ela lembra que tem umas medidas protetivas. E aí não tem conversa, não tem choro e nem vela pro caboclo, entendeu? Ela só vai ligar pra polícia e a polícia vai prender ele em flagrante por descumprimento de medidas protetivas. Não tem conversa. Quando o cara consegue demonstrar que a mulher já tinha autorizado, ela não pediu a revogação, mas já tinha autorizado e tal, não há dolo e não há crime. Tem sido esse entendimento do STJ. E aí cabe ao advogado que vai acompanhar e falar, doutor, né, chegar na delegacia... o advogado tem que trabalhar com celeridade. Até chegar no STJ... Mas até lá, aí, só que se ele alegar, dependendo da situação do plantão, num plantão, que geralmente isso acontece no plantão, e o delegado fala, não, vou manter aqui e tal, o senhor vê depois, aí você vai ter que entrar rápido pro juiz, e mais rápido ainda para poder subir, porque muitas vezes vão entender que não, só chegando lá no STJ, e aí nessa brincadeira ele ainda fica um tempo preso. Claro, existe a possibilidade, porque o delegado pode se fundamentar ali e falar, não, deixo de autuar em flagrante, tendo em vista que não houve dolo e houve a revogação tácita, não há mais necessidade, não correria risco, mas aí vai depender do entendimento da autoridade ali naquele momento. Já tive vários casos no escritório de, né, às vezes faz a denúncia no calor da emoção e passado alguns dias, mesmo que não tenha, né, tido afastamento do lar, prisão nem nada, aí vem aquele arrependimento, doutor, tem lá a medida, eu quero que tire, como é que faz, tal, né? Então a gente vai lá, petição nos autos, mas também não depende, né? E geralmente nesses casos se designa uma audiência para ouvir essa vítima, né? Para ouvir essa vítima. Em todos os casos que eu peticionei pedindo a retirada, né, após essa audiência, essa oitiva, como também não era um caso em que teve flagrante, não teve prisão, não teve nada, os juízes, juntamente com o Ministério Público, entendeu por bem retirar, e foi retirado nessa época. Sim. Agora, é diferente quando justamente, quando tem o flagrante, quando tem a prisão e o afastamento, como é que é esse caso? Quem pode me explicar, doutor? Quando tem o afastamento, quando tem o flagrante? Isso, exatamente. E a esposa, a companheira vai lá e solicita essa retirada. Sim, mas ela vai solicitar ao juiz, né? É o mesmo princípio exatamente, do seu caso, é o mesmo então, princípio. não muda nada. Não muda nada, vai ouvir, não tem eu falo assim, não faz não só pesa a situação de que de fato teve esse flagrante e tudo mais, e a pessoa tá presa, então, não, agora você não pode tirar mais, como é que é? Não, aí, se ela demonstrar, não, eu tinha autorizado ele a se aproximar e tudo, né? Perfeito, ótimo. Entendeu? Aí, Entendi. só que antigamente não existia esse entendimento.
E ninguém tinha coragem de não fazer nada, porque na verdade, as pessoas ficam com medo, né, de você não fazer nada, e aí o cara vai lá e faz alguma coisa também. Existe esse... exato. Ou a culpa até pela omissão, né? Exato. Então, na dúvida... É não arriscar, né? Eu não sei a capacidade dele, se ele vai fazer ou não, é melhor fazer dessa forma. Né? E nesse sentido aí é onde gera o prejuízo para o que não fez, para o honesto, né? Para o honesto. Os bons. Pelos maus, aqui, né? na verdade, na Lei Maria da Penha, os bons pagam pelos maus, né? Paga, não tem jeito. E aí tem um outro lado, né? Muita gente pode estar pensando assim, pô, mas está criticando a Lei Maria da Penha. Não, na verdade, eu estou preocupado também com as verdadeiras vítimas. Sim. Porque ao banalizar esse instituto, as verdadeiras vítimas, daqui a pouco, não vão ter a voz que deveriam ter. Justamente. Entendeu? Então, eu não estou preocupado aqui só em falar, criticar, mas estou defendendo também aquelas pessoas que... Quem realmente precisa. Esse debate gera isso, né? De proteger quem realmente precisa, né? Exatamente. Então, assim, mas de toda forma, esse tema é um tema bastante interessante e acaba que a gente nem vê o tempo passar, né? Sim. E nós já estamos, infelizmente, já chegando no final, né, do nosso episódio. Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês, Dr. Vitor, Dr. Mainá, Dr. Vicente. Foi um assunto muito bem trabalhado aqui por Vossas Excelências e espero futuramente ter vocês aqui novamente, aqui no nosso podcast, para poder falar mais sobre outros temas pertinentes aí da área de direito criminal, direito de família, sucessões. E eu passo a palavra do Dr. Vitor. Eu que quero agradecer e para mim é sempre uma honra estar, né, com Vossa Excelência, com os demais colegas. Eu tive a honra de aprender direito penal com o Dr. Vicente, né? Tive a honra de ser estagiário dele na Delegacia de Polícia Civil, onde eu fiquei por quase 5 anos. Então, assim, para mim é uma honra muito grande hoje estar com o doutor aqui nessa mesa e a gente conseguir discorrer de ideias tão relevantes em relação à Lei Maria da Penha. E que fique claro, nós não viemos nesses trabalhos hoje, nesse podcast, criticar a Lei Maria da Penha no sentido de que ela não deva existir, ela precisa, porque tem muitas vítimas, tem muitas mulheres vulneráveis. Aqui nós estamos falando de um ponto que é o uso dela de forma indevida por algumas mulheres, minoria. E o Dr. Mainarro também, dispensa elogios, né? Para mim é muito gratificante poder ombrear com Vossa Excelência, muito me enriquece, aprendi muito sobre direito de família também, né, com o doutor. Para mim é uma satisfação imensa. E o doutor Darley não precisa falar nada, né? Já é meu sócio, nós andamos juntos aí já há vários anos, né? Então para mim é sempre uma satisfação. A satisfação toda minha. Aprendo mais com Vossa Excelência que Vossa Excelência comigo, tenho certeza disso. Doutor Mainá. Agradeço demais o convite, fiquei extremamente feliz por esse convite de poder estar aqui junto, né, de grandes advogados e, de fato, concluir hoje esse debate nosso aqui, concluindo que, de fato, é uma lei importantíssima, né? Então, o que nós estamos discutindo aqui seria, de fato, um desvirtuamento mínimo que seja, mas que causa implicações devastadoras, né? De fato. Então é isso, né, pessoal? Agradeço muito. Bom, eu agradeço aí a oportunidade, né, primeiro de poder participar aí com Vossas Excelências aí, o Vitor, como ele falou, doutor Vitor, foi meu estagiário, mas deu continuidade aí, evoluiu e tem projetos aí, né, de ponta que tocou aí para frente, acreditou no trabalho dele, juntamente aí com o Dr. Darley, o Dr. Mainá, e deixar mais uma vez claro aqui que esses assuntos não são para criticar, e o que eu costumo falar é o seguinte: não interessa o que você sabe ou o quanto você sabe, o que interessa é o que você faz com o que você sabe. Porque não adianta você saber muito e não colocar isso em prática para que a justiça seja feita, né? E aqui a gente discutiu um assunto
que muitas vezes não é feito justiça, sim justiçamento. E toda vez que ocorre justiçamento, toda vez que um inocente, né, passa a ser a pessoa vulnerável, sendo acusado de alguma coisa que ele não fez ou não fez daquela forma, nós não temos justiça, nós temos justiçamento. E aí não vai pagar porque no passado aconteceu, não. Né? Então a gente não está aplicando a justiça. Perfeito. Entendeu? Isso mesmo. Então eu agradeço a todos e você que esteve assistindo o nosso episódio, não esqueça de se inscrever em todos os nossos canais, seguir no nosso Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, que a gente está aí para poder trazer bastante informações para vocês na área do direito. Não perca nenhum minuto.